Primeiro conceito fundamental que nós precisamos ter a respeito de inconsciente e de consciente. O inconsciente, ele se refere a tudo que está fora da nossa consciência. Ele se refere aos nossos funcionamentos, aos nossos comportamentos, aos nossos pensamentos, que não estão necessariamente no nosso controle, na nossa percepção. Não se refere só àquela ideia que se faz de inconsciente, de coisas que talvez atuem em nós e que sejam negativas. Se refere à nossa fisiologia, ao nosso funcionamento biológico, ao controle do nosso sono, ao controle da nossa temperatura, ao funcionamento da nossa corrente sanguínea, ao ritmo cardíaco, a gente respirar de maneira inconsciente, não precisar pensar para respirar durante o dia ou quando estamos dormindo. O inconsciente, ele se refere a tudo isso. O inconsciente, ele é como um grande gravador. Através dele, nós podemos registrar os nossos diversos aprendizados sem precisar, de maneira consciente, ficar repetindo eles. O inconsciente, ele é direcionado para o desenvolvimento, para a evolução e para a sobrevivência. Por isso, uma grande característica do inconsciente é que ele tem uma lógica própria. Ele não tem uma lógica racional. Racionalmente, as pessoas sabem que fumar faz mal. Essa é a consciência. É consciente, é racional a informação que fumar faz mal. E mesmo assim, muitas pessoas fumam. Tem uma vontade, uma escolha, uma intenção e um comportamento inconsciente que move isso, a pessoa a fumar. Na lógica do inconsciente dessa pessoa, fumar é melhor do que não fumar. Por mais que isso pareça uma lógica meio ruim, meio não lógica, digamos assim, talvez essa pessoa tenha emoções, sentimentos tão difíceis, tão complexos de lidar, que para a mente inconsciente dela, que conhece o todo, conhece o que está abaixo da superfície, conhece as dores, os traumas, as perdas, as dificuldades, para essa lógica, o fumar pode ser uma forma de remédio e anestesia para isso. E para essa lógica, se a pessoa não fumar, ela estaria experimentando sensações, emoções e vivências muito piores do que se ela não fumasse. Então, até que a pessoa encontre outras formas de lidar com isso sem ser o cigarro, muito provavelmente ela não consiga parar de fumar ou tenha bastante dificuldade ou leve bastante tempo. Então, esse é apenas um exemplo dessa lógica inconsciente que visa a sobrevivência, que visa um resultado que veja o todo. O consciente, ele é parcial. Ele se refere a 5% da nossa percepção. Ele não tem todas as informações. As informações não estão ali. Nossa, quando eu tinha 1 ano, aconteceu tal coisa. A gente não acessa a informação dessa maneira. Essa informação está lá no inconsciente. E como o inconsciente tem esse todo, é por isso que ele tem uma lógica própria, voltada para a nossa sobrevivência, voltada para o nosso crescimento. Ele quer que nós continuamos crescendo, nos desenvolvendo e sobrevivendo e vivendo. Já o nosso consciente, por ter informações mais limitadas, parciais, a lógica do consciente é racional, parcial, cronológica, temporal. A gente esquece das coisas e a gente lembra das coisas sequencialmente. O nosso inconsciente, ele é atemporal e ele vivencia as coisas de maneira simultânea, sistêmica, valorizando por importância e não por cronologia. Uma coisa que eu acho muito importante dizer sobre consciente e inconsciente é que isso é uma metáfora, é um jeito de explicar uma lógica do nosso funcionamento, né? Não existe uma barreira física, existe um funcionamento que, como é muita informação que o nosso inconsciente processa, o nosso inconsciente vai processando enquanto a gente está vivenciando algo, mais ou menos de 4 milhões de informações simultâneas, o nosso consciente, para dar conta, ele seleciona informações. Tem um número de 7, mais ou menos 2 informações simultâneas. Som, imagem, sensações, interpretações, filtros. E aí a gente vai fazendo as leituras da realidade. Nosso inconsciente cuida
do que ele pode cuidar desses aprendizados, condicionamentos, né? Sistemas automáticos e autônomos, e o nosso consciente de coisas de análise, de raciocínios, de percepções, e a gente pode criar essa amizade de começar a utilizar o que é consciente a favor de perceber o inconsciente. A outra coisa importante é perceber que o inconsciente é nosso amigo, ok? É importante dizer isso, porque existem muitas linhas, muitas teorias, esse conceito bastante limitado de autossabotagem que se fala por aí, como se existissem forças prontas para te pegar. Você quer uma coisa, teu inconsciente vai lá e te sabota. Eu não compreendo como sabotagem um aprendizado que salvou sua vida lá atrás. Então, se lá atrás você teve uma vivência que o seu inconsciente decidiu, que guardou aquelas emoções difíceis e hoje, por exemplo, o cigarro ajuda a lidar com isso. Não é a melhor estratégia? Não é a melhor estratégia, mas foi aqui naquele momento foi possível. Qual que é a intenção desse aprendizado? Preservar a vida dessa pessoa. Então, por mais que seja ilógico, existe uma intenção positiva, que ao ser transformada, gera seu novo resultado. Então, não tem uma intenção negativa. Por isso que essa ideia de autossabotagem, que essas forças inconscientes estão contra nós, ela não é verdadeira. Elas têm uma lógica própria, resultado de aprendizados vivenciais, precisam do nosso autoconhecimento para serem transformadas, e o que o inconsciente quer é que a gente continue a evoluir e a viver. E ele cuida de todos os nossos processos, todo o nosso funcionamento, sem que a gente gaste um pensamento para isso, mantendo a nossa vida. Então, o inconsciente é uma força maravilhosa em nós, e nós precisamos aprender a desenvolver essa conversa para desenvolver consciência e percepção. E quanto mais a gente desenvolve consciência, mais escolhas a gente pode ter, porque a gente passa a sair dos pilotos automáticos, dos scripts gravados, das lógicas gravadas, que talvez já estejam obsoletas, que talvez já estejam desatualizadas. Mas isso é uma tarefa a ser feita. Se a gente não fizer isso, quem funciona são essas programações.